Fala, meus amigos de Facility. Eu sou o Ramon Corrêa, criador do canal Facility no Foco, e hoje eu começo uma série de vídeos te ajudando a construir uma carreira saindo de operacional para estratégico. E isso, com certeza, vai te ajudar a se destacar na sua carreira e, consequentemente, fazer com que você tenha suas promoções, né, e que você tenha mais visibilidade dentro da sua organização. O nosso vídeo de hoje começa falando sobre dashboard de controle de extintores. Então essa imagem que você está vendo, nós vamos construir esse dashboard e aí depois você pode apresentar para os seus gestores, né, e fazer um controle gerencial de uma forma muito mais fácil, colocando inclusive esse painel como seu gestão à vista. Para isso, eu preciso que você, depois de assistir esse vídeo, faça o download de todos os materiais que estão disponíveis aqui no campo de inscrição. Esses materiais vão te ajudar a construir junto comigo esse painel. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a construção desse painel. Para isso, como eu falei, você precisa utilizar o Excel. Essa é a ferramenta que eu acredito que todo mundo utiliza aí nas suas organizações ou no seu computador dentro de casa, ainda mais o da Microsoft. Então, vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar para ser um banco de dados. E aí você vai abrir essa informação, esses dados são dados fictícios, então é mesmo para a gente utilizar aqui nessa aula. Esse Excel possui duas abas. Na primeira aba eu trago a informação como centro de custo e também o nome das unidades aqui é para quem tem mais de uma unidade aí, mas poderia ser setores, né? Aí como queira. E na segunda aba eu trago um compilado dessas informações. Então eu vou trazer desde o número do patrimônio, a unidade, o centro de custo, qual é o tipo do extintor, né? Qual é, se é litro, se é quilo, quando que foi a data da última recarga, e ele automaticamente já vai me trazer quando que eu tenho que fazer novamente. E aí a gente já começa a brincar aqui com informações que são status de recarga, né? Onde a gente faz uma fórmula, né, em Excel para que eu consiga gerar um farol com relação a esse extintor, qual é o status que ele está. Então aqui a gente começa a brincar de uma forma bem bacana. Eu peço para que você não exclua essas colunas que são a próxima recarga, o status de recarga e a unidade, porque essas colunas possuem fórmulas. Então, a primeira que eu já estou utilizando, eu acho que é bem conhecida de todos vocês, que se chama PROC-V, ou seja, se eu quiser buscar informações que estão em outra planilha ou em outra aba, eu consigo gerar esse PROC-V, que é buscar o valor informado dentro de uma matriz e trazer em que coluna aquela informação que eu preciso está. Não vou entrar tanto no detalhe disso. O próximo passo é trazer uma fórmula que vai somar a quantidade de dias com relação à última recarga. E por último, eu tenho uma condição aqui que é o nosso farol. Então eu não coloco, né, na mão, no prazo, ou vencido, ou faltando X dias para vencer. A fórmula faz isso para mim. Então esse material está separado, tem um Word que tem cada item aqui para você, mas dentro do Excel também já tem, então peço que você não faça a exclusão. É muito importante, né, aí a título de conhecimento, todas as informações, toda vez que você for trabalhar com dados, transforme sempre essas informações em uma tabela, porque isso vai facilitar o trabalho de vocês. Utilizem também, né, qual é o tipo de informação que está em cada coluna. Exemplo, se essa coluna ela possui um dado que é data, transforme ela aqui na informação para data. Se é um número inteiro, transforme para número inteiro. Se é um texto, transforme para texto. Isso vai te ajudar a, quando chegar lá no Power BI, nós fizermos a importação desses dados, ele vem de forma correta e eu te garanto, isso vai minimizar o problema lá na frente, porque se eu não colocar aqui como dado, se eu não estruturar o meu dado primeiro, na hora de criar o dashboard, você vai ter muito trabalho. Então é mais fácil você trabalhar e fazer a limpeza dos dados antes de criar um dashboard. Então, faça o download, utilize essa ferramenta. Se você não tem o Power BI Desktop instalado na máquina, aí você acessa o Google, coloca Power BI Desktop, faça o download, faça a instalação e aí depois nós vamos conseguir criar esse painel. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a brincar, porque nesse momento, nesse primeiro vídeo, nós vamos primeiro estruturar todos os nossos dados para que a gente consiga trazer essas informações de forma mais rápida. O que quer dizer isso, Ramon? Então eu preciso aqui, ó, no meu lado direito, trazer os dados, criar todos os filtros que vão me ajudar, né, a não precisar ficar fazendo muito trabalho. Então eu coloco as fórmulas aqui dos filtros e aí depois eu só encaixo dentro de um quadrante aqui dentro das visualizações. Se você não tem familiaridade com o Power BI, você vai conseguir enxergar, né, depois de instalado na sua máquina, algumas informações aqui são da ferramenta, então eu não vou me aprofundar tanto para o vídeo não ficar tão longo. O objetivo aqui é fazer com que você tenha condições de criar exatamente este painel. Então eu só preciso que você faça a mesma coisa que eu vou fazer, e se você quiser que eu traga mais informações, né, de como é a utilização, todas as ferramentas do Power BI, deixa aqui no comentário, né, isso vai ajudar muito.
aqui entenda que esse conteúdo é relevante para você, vai te ajudar na sua organização e que vai te ajudar na sua carreira. Então, se você quiser que eu crie mais vídeos sobre isso, como utilizar o Power BI, né, as ferramentas ali, cada item, coloca aqui no comentário. Então, vamos começar um trabalho do zero, né? Vou fazer junto com vocês e vocês vão repetir o que eu vou fazer e depois, claro, vai ficar muito mais fácil, né, de você trabalhar e apresentar e fazer a publicação. Então, vamos começar. Quando você fizer a instalação e depois abrir o seu Power BI, ele vai aparecer exatamente desta forma. Ele não tem nada, eu preciso pegar os dados de algum lugar para poder começar a trabalhar. Então, toda vez que eu quiser conectar dados no Power BI, eu vou vir na opção obter dados. Ele vai me perguntar aonde estão esses dados, da onde que eu quero tirar essas informações. Então, o que eu vou dizer? Nesse momento nós estamos trabalhando com o Excel, mas eu posso trazer o SharePoint para quem já trabalha aí com as ferramentas da Microsoft, né? A lista de SharePoint, posso trazer em banco de dados, quem já trabalha já está mais avançado aí com banco de dados, mas nesse momento nós vamos trabalhar com a parte de trabalho do Excel. Então, marquei essa opção, clico em conectar. Ele vai me perguntar onde é que estão essas informações, de onde que você quer tirar. Então, eu vou lá na minha pastinha, vou apontar para o meu arquivo, então é esse arquivo que vocês fizeram download, aponte para ele e ele vai trazer todas aquelas duas abinhas que eu apresentei anteriormente para a sua visão. E aí eu vou conseguir trabalhar de forma mais fácil. São todos os dados que estão ali, ele está fazendo uma conexão com essas informações e aí, feita essa conexão, nós vamos começar a trabalhar. Vocês vão perceber que no documento que eu estou deixando para vocês aí fazendo o download, eu já facilitei para vocês, então eu já coloquei todos os filtros, né, as fórmulas que nós vamos utilizar na aula 1 e na aula 2. E se vocês quiserem, né, ou gostarem do conteúdo, a gente tiver aí um número relevante, maior do que 100 em cada vídeo, eu vou ajudar vocês, eu vou ensinar vocês a criarem o KPI. Então aqui eu faço um controle. Na primeira tela eu apresentei para vocês um controle, né? E na segunda tela, se a gente conseguir atingir um número relevante de pessoas que estão conectando com a gente, comentando, né, mais de 100 curtidas nos vídeos, eu vou ensinar vocês a fazer uma aula bônus, que é criar o KPI, né, acompanhar os KPIs desse controle. É muito importante que vocês façam exatamente da forma que eu estou fazendo aqui, para não dar errado, né, vocês não acabarem se frustrando. Então, beleza. Ele já achou esses dados, já achou as informações e está me dizendo, olha, eu tenho algumas abinhas aqui. Eu vou pegar essas abinhas, né, vou selecionar as duas primeiras, e vou apertar em carregar. Ele vai começar agora a trazer as informações que estão lá na minha planilha, né? Todas as linhas, ele está lendo todas as linhas que tem na abinha 1 e na abinha 2, e aí ele vai me trazer todas aquela gama de informação para poder trabalhar. Ele fez o carregamento, lógico que se a planilha for uma planilha mais pesada, ele vai ser um pouquinho mais demorado para carregar as informações, tá? Pronto, ele já carregou, já me informou que tem 5 linhas de uma base, e tem 100 linhas de outra base. Então, lembra lá? Uma base que tem as unidades, a outra que tem todos os dados, então ele está carregando. Já me trouxe todas essas informações. Agora, vamos começar a construir. Você vai perceber que do lado direito, todas aquelas colunas que nós criamos lá na planilha, elas estão aqui, ó. É cada coluna que está lá, aqui na guia dados. E também, na outra aba, é o centro de custo e o nome da unidade. Beleza? Se eu quiser saber ou visualizar o que estava realmente escrito lá, eu não preciso vir na planilha. Eu venho do lado esquerdo, modo de exibição de tabela, e aqui eu consigo visualizar todos os dados que estão dentro de cada item. Então é uma forma mais fácil de você conseguir visualizar as informações que estão lá. Beleza. Então vamos à primeira tela. O que a gente precisa fazer? Nós queremos construir uma réplica desse painel. Então, primeiro eu preciso escrever um título. E aí eu vou vir aqui no Power BI, vou utilizar a ferramenta de caixa de texto, e aqui eu já posso escrever o título. Controle de extintores. Posso diminuir aqui, posso aumentar, né, nessa guia o tamanho da letra, então sempre seleciona. E aqui eu altero o tamanho, vou botar 18, e aí eu tenho que ir ajustando aqui, né, para aparecer certinho. Não vamos preocupar com isso agora, depois a gente vai trabalhar com a parte visual. Primeiro, nós vamos trazer todos os dados que nós precisamos para dentro do painel. Lembra que eu falei que nós vamos agora copiar e colar todas as funções, todas as fórmulas? Então, nessa primeira parte, o que eu preciso fazer? Eu vou clicar aqui na aba dados, e eu preciso criar uma medida nova.
que é essa medida? Nada mais é do que a fórmula. Agora nós vamos trabalhar inserindo as fórmulas que eu deixei para vocês dentro do arquivo Word. Nesse primeiro momento, nós vamos trazer primeiro os dados, depois vamos criar as visualizações, criar a imagem bonitinha. Primeiro vamos trazer os dados que nós precisamos, e para isso, eu tenho que trabalhar com as fórmulas. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou vir no Word. O primeiro que eu quero pegar é a porcentagem de extintores que estão no prazo. Eu vou vir copiar essa parte, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou vir em dados, clicar em cima do controle extintores, botão direito do mouse, nova medida. O que é uma medida? Medida é a fórmula que eu quero trazer, que tipo de informação eu quero criar novo. É como se eu estivesse adicionando uma nova coluna. E aí vocês vão perceber que é bem parecido com o Excel. Aonde está escrito aqui, ó, medida, eu vou apagar e vou colar aquelas informações. Fácil, né? Então a primeira fórmula já está criada. O que eu vou fazer? Vou repetir o processo. Vou lá no Word, vou pegar o próximo filtro, que vai ser o filtro de extintores que estão dentro do prazo. Vou clicar em cima do controle de extintor, botão direito, nova medida. Ele vai aparecer novamente a guia para eu colar essas informações e eu vou repetir o processo. Apago a medida ali, sempre apagando essa medida e vou colar. Tá pronto o próximo filtro. O próximo passo é ir lá no Word e eu vou fazer esse processo para todos os outros. Eu vou copiando aqui e você também vai copiando aí e colando essas informações. Botão direito, clique em cima de extintores, botão direito, adicionar nova medida e eu vou colar essa informação. Faça isso para todas as fórmulas que eu deixei aqui para vocês no Word. E aí, assim que você fizer todas, a gente volta aqui para o vídeo. Excelente. Agora que eu já criei todos os itens que eu preciso, essa parte de KPI eu vou colocar depois. Isso vai ser o tema, né, da próxima aula, na verdade, a aula bônus. Se a gente atingir a meta, eu criar aula bônus trazendo esses outros KPIs aqui, as outras fórmulas para vocês. Então, agora que eu criei todos os filtros que eu preciso, eu vou fazer um primeiro teste. O que eu preciso saber de acordo com aquele outro painel? Primeiro eu tenho que trazer total de extintores que estão no prazo, que estão próximos de vencer, que já estão vencidos. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a ferramenta do cartão, e aí eu posso utilizar essa daqui, que é um 2, 3, 100, um relâmpago ali. Ele vai aparecer a informação e olha como é simples. Então, o que eu preciso trazer primeiro? É o total de extintores. Então, o total de extintores, a informação que eu consigo somar, né, fazer a contagem desses extintores, eu posso utilizar o centro de custo. Quantas vezes ele se repete, né? Então eu vou utilizar aqui no lado direito, tá até o símbolo de soma aqui, ó, ou o centro de custo ou o número do patrimônio. Vou utilizar o centro de custo. Assim que eu apertei no centro de custo, perceba que ele veio para o campo aqui embaixo, soma de centro de custo. Então ele agora vai fazer uma soma ali de todos os centros de custo que tem ali dentro da planilha e vai me trazer a informação. Ele vai carregar. Vamos ver quanto que ele vai me trazer. Deu 304, porque ele fez uma soma. Na verdade, o que nós precisamos? Uma contagem. A gente quer que ele conte, não que some, né? Eu quero contar quantas vezes tem centro de custo que não, mesmo que eles sejam iguais ali, eu só quero contar. Então, perceba que ele já me trouxe aqui, ó, 100. Depois a gente vai alterar o nome aqui. Fica tranquilo, não precisa se preocupar. E olha como é fácil de novo. Eu vou selecionar esse cartão. Vou apertar Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai fazer uma cópia. Nessa cópia, qual é o próximo item que eu preciso trazer? Qual é a próxima informação? Eu quero todos os extintores que estão no prazo. Então, tá vendo aqui essa informação, o filtro que nós fizemos? Filtro de extintor no prazo. Apertei essa informação, trouxe para o campus e ele já me trouxe 34. Já fez a contagem. E aí eu vou apertar Ctrl+C, Ctrl+V de novo. Fiz uma cópia. O próximo que eu quero é o vencendo. Então, eu vou clicar e arrastar
para o vencendo. Ctrl C, Ctrl V novamente. E aí eu vou criar mais um, que é o disjuntores vencido. Então, só nesse trabalho que nós fizemos, olha como que já deu diferença. Olha como você já consegue mostrar informações que talvez você tenha que ficar somando, colocando no papel. Então aqui você já consegue facilmente mostrar informações privilegiadas. O seu gestão à vista já está praticamente pronto, certo? Só utilizando os filtros que foram criados em fórmulas. Então, até aqui, eu peço que você, se esse conteúdo está te ajudando, se fez sentido para você, você fez o download, baixou essas informações, curta, comenta, compartilha com outro profissional de Facility que você conhece, né, que precisa receber essas informações. E aí eu vou trazer agora no próximo vídeo, nós vamos construir, agora que nós já temos todos os dados, já temos as informações ali prontas, nós vamos agora construir o restante das informações e trazer o visual, beleza? Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo.